E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente falando para vocês de Ripple XRP e com uma grande notícia do dia de hoje, dia 12. O primeiro ETF Spot de XRP recebeu a aprovação oficial da SEC. Veja o cronograma de lançamento, onde especialistas colocam que vai ter entrada de bilhões e bilhões de dólares já nos primeiros dias. Nas redes sociais oficiais, principalmente no X, a comunidade ali de XRP está reagindo muito bem com essa notícia. O Crypto Sensei coloca últimas notícias. A SEC aprovou oficialmente a primeira emissão spot de XRP ali dos Estados Unidos. Apresentamos o Canary Capital Spot XRP ETF com lançamento previsto aí em breve. O momento que o mundo das criptomoedas estava esperando finalmente chegou. Primeiro foi o BTC, né, ETF, depois foi o próprio Solana ETF e agora XRP ETF. A rainha do XRP também coloca, ó, grande dia do ETF, uma publicação aqui, né, que mostra ali o avanço, né, sobre esse grande ETF que foi ali aprovado pela SEC. O Amonix também coloca aqui, ó, Boom, XRP, né, Canar XRP ETF aprovado então ali pela SEC. Nessa publicação aqui, pessoal, principalmente do Crypto Sensei, ele coloca aqui, ó, da Canary Capital, né, que foi protocolado certinho o ETF na forma 8A, então tudo está certinho para a aprovação aí, para ter, né, o lançamento então, já foi aprovado, ter o lançamento ali do ETF Spot, aonde eu já falei para vocês várias vezes que vai começar a retirar XRP ali de circulação. Os tão aguardados ETFs Spot XRP estão prestes a começar a ser negociados nos Estados Unidos após a emissora ter concluído a última etapa regulatória necessária para sua listagem em bolsa. A Canary Capital protocolou então o formulário 8A para seu ETF Spot de XRP, que entrará em vigor assim que for aprovado pela Nasdaq. O protocolo ocorre semanas depois da gestora de ativos ter alterado seu pedido S1, removendo a cláusula de adiamento, que normalmente impede o lançamento dos fundos sem aprovação da divisa de finanças corporativas da SEC. Daí vem esse cronograma, né, que estamos esperando aí há muito tempo para começar então esses ETFs Spot, e a primeira aí a ser aprovada então é a Canar Capital. Ontem, né, a Canary Capital protocolou esse pedido, registro formulário 8A, para seu ETF Spot XRP, marcando um passo crucial para o lançamento do fundo de mercado. De acordo, né, com o jornalista especialista em criptomoedas Eleanor Terret, esse registro representa a etapa final antes da entrada em vigor do ETF. Ele abre caminho então para suas ações que sejam listadas lá na Nasdaq. A Terret observou que o ETF Spot do XRP da Canary entrará em vigor hoje às 5h30, ali, né, 17h30, horário do leste dos Estados Unidos, assim que a Nasdaq certificar e aprovar o formulário 8A. Após essa aprovação, o ETF Spot XRP começará a ser negociado na abertura dos mercados americanos na quinta-feira, dia 14 de novembro. Hoje é dia 12, então vamos colocar aí que faltam 2 dias para começar então a tão aguardada, né, negociação de XRP ETF lá na Nasdaq. Lembre-se que é o spot, tá, pessoal? A Eleanor Terret, né, jornalista aí, que é especialista em criptomoedas, colocou então a sua publicação falando, né, news novo, canários, fundos, formulário, né, enviou o formulário A8A, e daí eles esperam então para começar a ser negociar na Nasdaq depois da sua aprovação. O ETF Canário XRP é o primeiro do seu tipo. Os comentários de Terret geraram um grande entusiasmo entre os entusiastas do XRP, ansiosos pelo lançamento do que ela descreveu como o primeiro ETF Spot XRP. No entanto, popular provedor de ETPs
Exchange esclareceu rapidamente que o produto Canary, ainda em desenvolvimento, não é o primeiro tipo dos Estados Unidos. Vale mencionar que a Exchange já lançou um ETF de XRPR em setembro, em fundos que muitos analistas reconheceram como o primeiro ETF XRP à vista a entrar em operação no país. No entanto, Telet esclareceu que o ETF Rex Osprey XRP foi lançado sobre a lei de sociedade de investimento lá de 1940. Ela explicou então que o fundo Rex Osprey oferece apenas exposição parcial no XRP no mercado spot e utiliza uma estrutura tributária menos eficiente. Embora o XRPR possua então o XRP, seu prospecto indica investimento em uma combinação de ETFs relacionados a criptomoedas, títulos de tesouros dos Estados Unidos e fundo do mercado monetário, que o torna diferente em composição do fundo Canary. Então, pessoal, se você colocar, né, em uma balança Canary Capital e o Rex Osprey, Canary Capital é muito mais relevante do que o Rex Osprey e ainda assim com as negociações focadas então ali no spot, tá? Então, negociações spot, realmente vai ser comprado XRP do que está em circulação e deixado em bolsa, né? Não precisa ali ter carteira de custódia, por isso que muitos investidores dos Estados Unidos preferem então esses produtos negociados em bolsa, como o próprio BTC e o Ethereum, que geram bilhões e bilhões de dólares ali nos Estados Unidos. Então, essa é a diferença entre, né, o Rex Osprey e também o Canary Capital. Como eu falei, colocando a balança é muito mais relevante a Canary Capital. Em contrapartida, né, o Telet enfatizou que o futuro fundo Canaries é o primeiro ETF de XRP puro, estruturado sobre a Lei de Valores Imobiliários de 1933. A jornalista Pro Criptomoedas confirmou que o ETF Canar XRP proporcionará então exposição de 100% ao XRP, sem a inclusão de outros ativos junto com o ETF, como a própria Rex Osprey faz. Então, pessoal, primeiro fundo então de XRP ali aprovado, né? Então pela SEC será ali negociado, né? Só falta a aprovação ali, alguns detalhes da Nasdaq para começar em operação, né? Ali dentro da Nasdaq e tudo indica que dia 14, né? Estamos então na quarta-feira, quinta, sexta-feira teremos então o primeiro ETF ali, spot já lançado. E como eu falei, né, aí vem então a grande comunidade XRP, que é enorme, né, muito grande, aí falando então sobre esse grande dia, né, até então, ó, XRP Queen é 52 minutos, grande dia para XRP. O que eu posso falar para você? Depois de muito e muito tempo, né, ganhamos então aí, estamos com o primeiro produto spot XRP ETF para começar a ser negociado em 2 dias. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.